Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Unidade Curricular Comum. Eu sou a professora Adriana Cabral, da Unidade Comum e dos projetos integradores. Acompanhe comigo, então, aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, a aula de número 7, objeto de conhecimento, construindo a sua identidade, detalhamento, identidade cultural no mundo globalizado. Comunidade e sociedade, a importância da participação social como ser protagonista da história. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo a nossa aula. Queridos, vamos então refletir sobre o nosso tema. A nossa aula, então, hoje vai trabalhar novamente sobre a identidade, sobre o que é, então, a nossa cultura, a tão importante, então, cultura amazônica. Acompanhe comigo, olha ali, refletindo o nosso tema. Nós temos, então, aí, ó, o nome da atividade do dia, né? Que é, então, aí, construindo a minha identidade, né? Então, vamos ver aí quais são os resultados da minha pesquisa. Como eu vou apresentar as problemáticas identificadas na pesquisa, o que construir para apresentar, para desenvolver na comunidade. Olha só, lembrando então, né, que nós temos aí o quê, né? Pedir para vocês como produto final, então, dessa nossa atividade, nós temos então duas opções que vocês irão apresentar. A primeira opção, né, que é então aí o produto final interdisciplinar de ciências da natureza e da matemática, que é o quê? Confeccionar um painel sobre a identidade e a cultura amazônica. Na nossa segunda opção, temos então como produto final interdisciplinar de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Nós temos então aí apresentar um jornal que nós chamamos então aí de CMA News, Cultura e Identidade, fazendo então aí uma matéria jornalística sobre a valorização da identidade cultural das comunidades. O jornal ele pode ser impresso ou em formato de vídeo. Então, olha só, lembrando também a vocês, queridos alunos, que todas as nossas atividades que vocês, por favor, registrem no diário de bordo de vocês, que é, então, né, um documento que vocês todos os dias fazem, então, a prática de quê, né? De registrar diariamente, então, as atividades. E convido vocês, então, né, a acompanharem comigo. Olha só, já que nós vamos refletir, né, sobre a nossa Amazônia. Olha onde eu estou, dentro de uma canoa. Convido vocês, então, né, a navegarem juntamente comigo as diversas regiões, então, da nossa Amazônia, para a gente, então, começar novamente, então, a pensar o que é a nossa identidade, o que é, então, a nossa cultura, o que é, então, a sua identidade na sua localidade, aonde você está. O que essa sua identidade, ela reflete, então, da sua cultura, da sua comunidade, aí na sua sala de aula, né? Da comunidade a qual vocês pertencem. Então, eu convido vocês, né, a acompanharem comigo a declamação de uma música que trabalha muito bem, então, sobre, né, essa questão, então, do ser amazônico, de pertencer, então, a essa nossa Amazônia. Olha só, vamos navegando, então, nesta canoa e acompanha ali comigo. Olha só, nós temos então a letra do Amazonas, meu amor. Eu amo esse rio das selvas, em suas restingas meus olhos passeiam, o meu sangue nasce nas suas entranhas e nos seus mistérios meus olhos vagueiam. E das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro,
Cunhantã, Viçosa, Curumim, Sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosas farinhas no caldo do peixe. Do banzeiro à canção, o mais farto verão, tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Tu és para mim, né, meu amor. Olha, uma música linda, então, para a gente começar a refletir, né, sobre essa questão, então, da nossa identidade. Navegamos, então, aí nessa música que traz esse amor, né, que a gente pertence, então, a essa região amazônica, uma região diversa de cultura, de vários tipos de identidades, não é mesmo? Por quê? Porque nós, se a gente olhar no mapa, somos tão grandes territorialmente que nós temos, então, muitas características de identidades, características também culturais que trazemos junto conosco. Isso faz parte, né, de cada localidade. Por isso que, para a nossa Amazônia, a gente não pode dizer que a gente tem apenas uma identidade. Isso seria o quê? Assassinar, matar o quê? Essa diversidade cultural a qual nós pertencemos, não é mesmo? Então, cada comunidade, a sua comunidade aí na sua sala de aula, meu querido aluno, ela é importante para a gente, então, pensar e construir o quê? Né? A cultura, essa pluralidade que é, então, a cultura amazonense. Observe ali comigo, acompanhe. Vamos então trabalhar um pouco sobre essa construção filosófica da nossa identidade, da nossa cultura. Olha só, acompanha comigo uma construção filosófica. Segundo, então, o Gilberto Cotrim, podemos falar de mulheres e homens, de crianças, adultos e idosos, de negros, brancos e amarelos, de ricos e pobres, de heterossexuais e de homossexuais, e assim por diante. Mas observe que, apesar dessa imensa diversidade, em todos os casos estamos nos referindo sempre ao quê? Ao ser humano, ao pertencimento, então, desse ser humano a essa localidade, né? Isso nos leva a uma questão inevitável, que tem motivado a atenção de tantos filósofos e estudiosos de diversas disciplinas. O que é o ser humano? Olha só, então, nós temos, né, para a gente começar, então, a refletir sobre a cultura, sobre o que é, então, a nossa identidade, né? Percebam, então, né, que somos diversos e isso, na verdade, para a nossa Amazônia, ela é importante. Tá? E exatamente pensando, então, nessa diversidade, nesta pluralidade, nós temos, então, aí uma pergunta geradora, né? Quem eu sou? Quem somos nós? Né? Nós temos cultura? Então, percebam, então, a relação das populações locais com o meio ambiente. É uma característica marcante, porque é a partir dela que ocorrem as produções e vivências culturais. Essas manifestações encontradas na Amazônia demonstram que não há um jeito único de seus grupos culturais de pertencer a si mesmos e ao mundo, né? Então, ao contrário, são tesouros patrimoniais e apresentá-las a partir do olhar de quem nasce e experiencia a vida nesta região é também apresentar o quê? Região e também apresentar visões de mundo diversas das apreendidas a partir de fora delas. Isto afirma o caráter heterogêneo das expressões de cultura, ou seja, a Amazônia não é um espaço, culturalmente homogêneo. Então, observa aqui comigo, né, que cada uma das nossas regiões, elas nos trazem importantes reflexões, importantes informações de onde a gente pertence, né? Então, isso significa o quê, né? Mostrar, então, essa diversidade da Amazônia. É exatamente por isso
que essa nossa unidade 2, ela nos fala exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da identidade e a cultura a qual nós pertencemos, né? Então, por isso que é importante, então, para quando vocês pensarem o trabalho de vocês, mostrar o quê? Essa diversidade cultural. Tá? Então, é importante, quanto então, um aluno protagonista, pensar no quê? Né? Em mostrar essas realidades da tua localidade, da sua comunidade, da onde você, então, vive, né? E traz essas experiências de vida. Exatamente, então, pensando nisso, a gente tem, então, o subtema 1. Né? O subtema 1 ele vai te dizer o quê? Sobre essa parte, então, da identidade da cultura. Quais elementos compõem a identidade cultural da sociedade em que vivo? O que podemos, então, colocar, elencar como identidade cultural? O que a minha comunidade, o meu município, ele tem de diferencial cultural e que é pouco divulgado. Então, perceba que nesta unidade, o que a gente quer saber? O que vocês precisam pensar? Exatamente em mostrar essa diversidade. Traz, então, a tua realidade nesse seu trabalho. Por quê? Porque é importante, então, né, debater na sala de aula e mostrar para as outras comunidades o que a tua comunidade ela, né, carrega, então, de cultura. O que você, então, aí nesse seu espaço escolar, traz, então, também de cultura. Perceba, então, essa importância da gente, então, pesquisar, né, e divulgar também o que outras culturas que são pouco conhecidas. Exatamente por isso, né, nós temos também o quê? O subtema 2. Como podemos, então, definir aí o quê? A identidade cultural dos grupos sociais da Amazônia na era da globalização. O que é ser amazônida? Olha só, quando a gente fala então sobre essa questão da globalização, perceba que nós estamos conectados então a um mundo diverso. Quando a gente fala então sobre, né, essas questões de internet, essas questões de divulgação, principalmente a partir do momento que a gente tem acesso às mídias sociais, a gente vê o quê? Uma expansão, né, do que? De temas que podem ser trabalhados, de coisas que a gente pode aprender. Então, perceba também o que, né? Se eu acabei de dizer para vocês há pouco que nós temos uma região muito diversa, é importante, então, a gente conhecer essa diversidade, então, que compõe a nossa Amazônia. Por isso que cada trabalho que vocês estão confeccionando, que vocês estão pensando, ao fazer, então, ao falar sobre a identidade e a cultura, então, amazônica, ela vai ser o quê? Um ponto-chave para a gente descobrir, né? Ou para a gente socializar essas diversas facetas, essas diversas localidades, esses diversos saberes, então, culturais da nossa Amazônia. Tá? Vamos, então, ao subtema 4. O que a gente pode, então, pensar sobre essa diversidade, né, amazônica? Qual o desafio em manter a identidade cultural dos grupos sociais da Amazônia, então, nessa era da globalização? Legal, a gente pode, então, pensar em 1000 maneiras, né, de fazer o quê? O jornal Semeia News, né, de mostrar, então, nos nossos painéis o quê? Essa diversidade amazônica, essa diversidade, então, né, para a gente divulgar a minha comunidade. Isso é interessante, tá? Para a gente, então, perceber o quê? Tá? A gente perceber, então, essa Amazônia, né? Essa cultura, essa identidade nesse mundo a qual nós vivemos e a qual nós pertencemos, que é um mundo muito ligado, então, às tecnologias. Perceba também que a gente ouve muito, né? Ah, o vídeo viralizou. Então, nós estamos repletos, né, de momentos em que apenas um conhecimento, às vezes, ele pode viralizar. Por isso que a gente vê muito também, principalmente nessa era de Instagram, né, comunidades indígenas, comunidades, então, que antes elas não apareciam tanto na mídia, né, sendo reconhecidas. Por quê? Porque é cultura, né? É, então, uma identidade de uma localidade, e isso é importante. O projeto integrador, então, ele tem também, né,
esse ganho. Por quê? Porque nós estamos na sala de aula, nós estamos, então, refletindo sobre o que é cultura, o que é ser amazônico, o que é, então, a nossa identidade cultural. E, claro, isso pode também o quê? Né? Fazer, então, essa divulgação desses saberes, desses conhecimentos regionais nas salas de aulas, né? E para além disso, mesmo porque nós temos aí, né, ou fazer um painel ou fazer, então, aí a confecção, então, de um jornal, que é o CMEA News. Percebam, então, a importância do trabalho que você, aluno, está fazendo aí na sua comunidade, né? E que vamos socializar. Então, olha só, vamos falar agora um pouco sobre o que é, então, essa nossa identidade cultural. Acompanhe aqui comigo, olha só. Então, o que é a identidade cultural? A palavra identidade está associada historicamente ao que algo é. Na filosofia, a essência é a definição do que algo é, ou seja, a identidade é a definição da essência. Então, qual é a essência da sua comunidade? Qual é a essência, então, do pertencimento a esta localidade que você estuda, que você, então, mora, né? Então, isso é importante, por quê? Porque a gente vai ver que, a partir desta tua essência, há uma questão também de quê? De pertencimento a uma localidade, a uma comunidade. Lembrando também que, quando a gente fala sobre essa identidade cultural, ao longo da sua vida, através dos estudos, através, então, né, até mesmo do artesanato, da economia econômica da sua localidade, da sua comunidade, tudo isso faz com que você, ao longo da vida, né, faça aí o seu cabedal cultural. E isso também reflete na sua identidade cultural. Olha só, acompanha comigo, então, a identidade cultural não está distante da definição de identidade, pois ela é a identificação essencial da cultura, então, de um povo. O que um povo produz? Linguística, religiosa, artística, científica e moralmente compõe, então, o conjunto de produção cultural. Professor, o que isso significa? Que é importante, então, a gente socializar esses saberes da sua comunidade, né? Então, qual é a origem da sua comunidade? Qual é a origem, então, da economia que movimenta a tua comunidade, a localidade onde você trabalha ou seus pais trabalham? Por quê? Porque isso ele influencia na tua identidade cultural, não é mesmo? Então, nós temos localidades, então, ligadas a pescadores, nós temos, então, comunidades ligadas muito à caça, nós temos, então, comunidades nessa nossa diversidade amazônica, né, ligado, então, à extração da juta, do açaí, do cupuaçu. Então, tudo isso compõe as festas religiosas também, que são feitas, então, na tua comunidade, as expressões artísticas, né? Então, de pessoas que fazem quadros, que fazem imagens. Tudo isso é um reflexo da tua identidade, que também vai te dizer o quê? Né? Vai falar também e mostrar, então, a sua cultura. Então, percebe que a gente tem uma diversidade, uma explosão, se a gente pensar, então, né, territorialmente, sobre essa grande Amazônia. Não é mesmo? Então, percebam que a questão da identidade, ela é importante. Então, a gente precisa fazer o quê? Né? Resgatar, ou melhor, expor, né? Essa seria a melhor palavra, expor, então, aí o quê? A tua comunidade, aquilo que você traz e que muitas vezes a gente não conhece. Percebe também que a sala de aula, ela é um espaço para a gente, então, pensar nessas melhorias. Lembrando que os projetos integradores, eles são exatamente para a gente pensar em empreendedorismo também, além da pesquisa. Isso significa dizer também, meus queridos, que vocês, alunos, são os profissionais do futuro, que vocês são aqueles profissionais que vão atuar na tua comunidade, né? Então, percebe a importância também da gente, então, né, trabalhar essa questão da identidade e da cultura, do que
é o ser amazônico? Acompanha ali comigo, olha só. Esse conjunto, então, tende a seguir certos padrões dentro de sociedades, o que cria um aspecto identitário para as culturas de determinadas sociedades, né? Então, nós pertencemos a uma certa localidade, nós trazemos esses saberes, né? Vocês, por exemplo, têm saberes que muitas vezes não são tão conhecidos, mas através, então, dos nossos projetos integradores, vocês mostrarão essa realidade para a gente. E nós vamos socializar também aí com as diversas comunidades que compõem, então, aí, né, a nossa série do primeiro ano, né, da primeira série, então, do ensino médio. Olha a importância, então, do teu trabalho, né? Olha a importância, então, do teu painel ou do teu jornal Semeia News. Percebe, então, né, a importância, então, dessa cultura, dessa tua identidade que gera, então, né, esses saberes culturais. Acompanha ali comigo, nós temos, então, eu trago para vocês, então, o subtema número 5, né, que diz o seguinte: como podemos valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais dos locais, né? Liste quais são essas manifestações na minha comunidade, como podemos participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Em uma sociedade, os indivíduos se aglutinam de forma impessoal, enquanto que em uma comunidade os integrantes possuem relações mais conectadas e próximas, né? Então, percebe aí, olha só, né? Se eu chego numa localidade, a gente tende então a fazer o quê, né? A chegar numa localidade que eu não tenho tanta familiaridade. Ou seja, isso significa a impessoalidade. Mas se eu pertenço a uma comunidade, se eu pertenço então a um ciclo ali, onde as características elas são bem peculiares, são bem parecidas, nós estamos inseridos então num contexto de comunidade, tá? Então olha aí, acompanha comigo o que caracteriza então uma comunidade. Em seu meio, em seu modelo ideal, um agrupamento distinto de outros agrupamentos humanos, sendo visível onde uma comunidade começa e onde ela acaba. Então, essas comunidades, elas podem ser então de duas formas, né? A comunidade pequena, a ponto de seus limites estarem sempre ao alcance da visão daqueles que a integram, tá? E autossuficiente, de modo que atenda a todas as necessidades e ofereça as atividades necessárias para as pessoas que fazem parte dela, independente dos que estão fora. Então, observa, né, que a gente tem, então, né, esses dois tipos de comunidades, que, na verdade, elas vão, então, né, se integrar. É uma comunidade pequena, mas ela é autossuficiente. Por quê? Porque ela traz uma economia, porque ela traz uma importância, tá? Então, o que caracteriza uma comunidade? Vamos ver aí, então, ela trata sobre o quê? Ela trata, então, de não apenas um corpo ou um objeto, mas também de uma construção ideológica que se baseia na necessidade individual da segurança, do conforto, da familiaridade e do sentimento de pertencimento, de que fazem parte de algo maior que nossa individualidade, da delimitação de nós, né? O familiar, e dos outros, o estranho. Então, percebe que a minha comunidade, né, ela tem algo extenso, que vai muito mais além da minha própria identidade. Há uma questão de pertencimento, né, porque nós pertencemos àquela, então, comunidade. Nesse ponto, o autor, o Zygmunt Bauman, ele nos esclarece. Pertencer a uma comunidade significa renegar parte de nossa individualidade em nome de uma estrutura montada para satisfazer nossas necessidades de intimidade e da construção, então, de uma identidade. Perceba também a importância do quê? Do todo, do pertencer. É exatamente isso, então, que o Bauman ele vai exatamente falar para a gente,
né? Ou seja, eu tenho uma identidade que ela é importante, mas nós temos, então, quando eu pertenço a uma comunidade, a gente pertence a algo maior. É exatamente por isso que ele vai dizer, né? Que a gente deixa um pouco a nossa individualidade da nossa identidade para a gente, então, pertencer a um todo, que é, então, essa comunidade. Olha só, vamos, então, agora apresentar algumas problemáticas, né? Identificadas, então, na pesquisa que vocês estão fazendo. O que construir para apresentar, desenvolver na comunidade. Então, a gente pode fazer infográficos, cartilhas, projetos socioculturais. O que é ser um estudante protagonista, né? Então, o que é esse estudante protagonista, né? O que é, então, professora, por que eu estou aqui na sala de aula e é importante, então, fazer esse projeto integrador? Para você exatamente ser protagonista da sua própria história, protagonista, então, agora do seu projeto, da sua pesquisa. Olha que legal, isso é importante. Lembra o que eu falei para vocês ainda agora? Vocês serão o quê, né? Os trabalhadores do futuro, né? Vocês vão pertencer a essa comunidade. Como já dito, um aluno protagonista, ele é um aluno autônomo, capaz de pensar e agir por sua conta própria, de buscar informações e alternativas para a resolução dos desafios que se impõem. Né? Então, pensar o além da sala de aula. Eu preciso pensar, então, nesta comunidade a qual eu pertenço. Então, olha só, né? E exatamente, então, como, né, apresentar problemáticas dessa pesquisa, quais as características, então, que esse aluno protagonista ele tem que ter, né? Então, esse aluno protagonista é o conceito no qual o estudante desempenha um papel ativo do seu próprio aprendizado, né? Ele não apenas absorve conteúdos, mas também agrega pesquisa, informações, expõe ideias, debate, ele cria. Então, olha a importância aí dos projetos integradores para a tua comunidade, para a tua vida, tá? Você agora é aquela pessoa que vai pensar estratégias para a tua comunidade, para além do teu trabalho, tá? Então, novamente aí, né, como que um jovem protagonista, ele pode, então, atuar na sociedade. Acompanha ali comigo, olha só. No protagonismo juvenil, o jovem é sempre o ator, né, principal em ações que dizem respeito a problemas concernentes ao bem comum, na escola, nos grupos sociais, na comunidade de bairro ou na sociedade de maneira em geral. Então, olha só, percebe então, né, que vocês estão levantando uma problemática, um assunto que você quer falar sobre a sua identidade, sobre a sua cultura, né, sobre a sua comunidade. Então, percebe também que você está tendo agora essa oportunidade de juntar os seus estudos com a pesquisa, né? E isso pode levar muito bem, né, a você pensar para a sua comunidade ou para além da sua comunidade, tá? Então, isso é importante, por quê? Porque é ser protagonista, é ser, então, aquela pessoa fazedora, né, que não espera sentado que outra pessoa vá fazer. Então, se você enxerga potencialidades, por que não, então, executar, tá? Então, acompanha ali comigo, olha só, nesse tipo, então, de ação, a influência do jovem na estrutura, na conjuntura social para resolver o quê? Problemas reais. Olha que interessante, né? Então, percebe, tem que ser, então, jovem atuante, pensar, então, nessa tua comunidade. E, por fim, nós temos, então, ali, né, como você vai apresentar, então, as problemáticas identificadas na pesquisa. O protagonista, então, né, o que você, como aluno, né, pode fazer. Então, o protagonista é aquele que assume as rédeas da sua vida, da sua carreira. São pessoas conscientes do seu papel de transformar, impactar a partir, então, do seu trabalho e do ambiente que convive. Então, observa a importância, né, do teu trabalho para te expor, então, tuas ideias, para você, daqui a pouco, então, socializar conosco, com os demais colegas, exatamente aí a importância dessa tua identidade, a importância, então, cultural da tua comunidade, do local onde você está estudando, do local onde você vive, tá? Então, olha só,
Protagonistas sabem explorar oportunidades, não ficam na zona de conforto e enfrentam seus medos. Então, olha só, né? Vocês têm, então, essas oportunidades. Vocês podem, então, e têm, né, no seu projeto, nesse seu fazer pesquisa, né, de nos mostrar, então, essa tua realidade. Isso é importante. Por quê? Porque é um dos objetivos, então, dos projetos integradores, né? A importância, então, dessa tua comunidade, a importância da tua identidade, a importância, então, da tua identidade cultural. É isso, então, né, um dos objetivos principais aí dos projetos integradores.